Moçada, um aniversário com moscas na parede. Happy birthday to you, fly on the wall. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando com muito mais peso na sua vida. E antes de falarmos do assunto que temos para falar hoje, como sempre faço, peço aqui para você que ainda não fez a sua inscrição, que o faça. Vai lá, faça sua inscrição, dá o seu like pro canal e crescendo devagarinho do jeito que está. Devagar, mas sem parar, certo? Moçada, e hoje nós temos mais uma edição do Clube dos 40, mais um petardo de 1985, né? Aquela fase áurea do rock pesado que faz agora 40 anos. E é esta coisa que aparece aqui, ó. Dá uma olhada aí. O grande Fly on the Wall, do grande AC/DC. Uma das bandas mais cultuadas e festejadas de todos os tempos, que estava, assim, colhendo, né, os frutos do sucesso ali na metade da década de 80, aquele sucesso enorme que a banda obteve a partir do final dos anos 70, de 79, né, com o seu Play, que fez muito sucesso lá, o Highway to Hell. Aí veio a tragédia da morte do Bon Scott, mas a banda encaixou muito bem com o Brian Johnson, o substituto, e lançou em 1980, que vai ser resenhado aqui em breve, hein? Aguardem aí que em breve vem o aniversário dele, o Back in Black, que explodiu como um dos discos mais vendidos de todos os tempos, né? E aí vieram outros aí o sucesso não parou mais, né? A banda só foi daí pra cima. E aí vieram outros, como For Those About to Rock, o Flick of the Switch, e esse aí, Fly on the Wall, em 85. Então, mas na verdade, moçada, é aquela história, né? Esse disco é um típico disco do AC/DC, muito bom, como sempre, e que tem o estilo bem característico do AC/DC, né? Aquele hardão pesado, aquele vocal rasgado e agressivo, aquelas bases pulsantes, com a guitarra solo correndo por cima de tudo aquilo ali, né? E isso aí é um estilo que o AC/DC sempre fez na sua vida inteira. O AC/DC sempre foi uma banda muito fiel ao seu estilo. AC/DC e Motorhead, talvez as duas bandas que mais, né, ficaram fiéis ali, reticentes a mudanças, né? Sempre fizeram praticamente aquele mesmo estilo desde o início. E aí vem lá os nossos maravilhosos críticos e deram uma criticada nesse disco aqui, tá? Porque assim, parece que o AC/DC ficou uma banda que a turma meio que gostou de criticar, porque com aqueles lançamentos lá de Highway to Hell, e o Back in Black, que vendeu as turras, né? Não dava pra falar desses discos aí. Aí veio o For Those About to Rock, mais ou menos, falaram um pouquinho. Se passaram 2 anos, a banda lançou o Flick of the Switch. Aí esse disco aí, a turma já falou que era fraco, que era isso, que era nada, era um grande disco. Mais 2 anos de hiato e veio o Fly on the Wall, na mesma pegada. Aí falaram o quê? Que a banda estava muito repetitiva e cometendo autoplágio. Olha, moçada, tem fundamento essa crítica? Até tem um pouquinho, porque como eu já falei para vocês, o AC/DC, uma banda que ficou muito fiel ao seu estilo e não mudava. Então, os discos sempre seguiam aquela linha. Se pegava um disco do AC/DC, você já sabia o que você ia ouvir, né? Mas daí até criticar a banda por não ter criatividade, de fazer sempre a mesma coisa, de cometer autoplágio e os cambal, aí já vem. Aí eu faço a crítica que eu faço, né, a esse tipo de crítica. Então, veja só, né? A crítica a esse tipo de crítica é o seguinte: tem banda como AC/DC, como Motorhead, que quase nunca mudou. E tinha banda que mudava bastante. Então, o que os caras falavam disso? Se a banda não mudava, a banda era repetitiva, a banda não tinha criatividade, a banda perdeu a inspiração, a banda tá se copiando, a banda tá cometendo autoplágio e o escambau. Se a banda mudava alguma coisa, a banda não tinha personalidade. A banda não era autêntica, a banda não tinha rumo, a banda não sabia que rumo seguir. Então, é aquela história, nada tá bom, né? Sei, é uma reclamação de tudo. Eu não vejo por que reclamar desse disco. Esse disco aqui é muito bom. É claro que ele não foi assim tão poderoso em vendagens quanto principalmente o Back in Black e o For Those About to Rock,
Mas vendeu bem, como sempre, né? Vendeu até um pouco mais, mais do que o Flick of Switch. E, como sempre, o AC/DC estava vendendo muito bem na época lá, continuou vendendo, continuou lotando os estádios, continuou fazendo grandes apresentações e continuou forte como nunca aí no coração dos seus fãs, que é o que interessa, e os críticos que vão plantar a batata. Então, moçada, vamos falar um pouquinho aqui das músicas desse disco e da formação, porque a formação aqui tem uma observaçãozinha a fazer. Ó. A formação, ela traz aqui o baterista Simon Wright, que já tinha estreado no disco Flick of Switch. Então, esse aqui é um dos poucos discos da história do AC/DC que não tiveram o Phil Rudd na bateria, né? Um baterista aí de longa data do AC/DC, que saiu após a excursão do For Those About to Rock, e entrou lá o Simon Wright, gravou lá o Flick of Switch. Foi ele que tocou no Rock in Rio, porque o AC/DC também veio ao Rock in Rio 85, foi uma das grandes apresentações, né? E depois ele gravou mais esse disco aqui também, né? O Fly on the Wall, o baterista britânico Simon Wright. Então, a formação da banda era a seguinte, né? Os irmãos Young, o Malcolm Young na guitarra rítmica, né? Na guitarra base, e o Angus Young na guitarra solo. O Cliff Williams, baixista também de longa data aí já do AC/DC, baixista no baixo, né? Olha só que incrível, né? Então, o baixista Cliff Williams. O vocalista, mais do que consolidado já na banda aí, o Brian Johnson, né? Que caiu com uma luva lá, né? No lugar do Bon Scott e tava com a corda toda. E o Simon Wright, o baterista britânico, que já ia pro seu segundo disco aí, junto com o AC/DC. Todos eles, então, fazendo um trabalho magnífico nesse play aqui. A banda estava afiadíssima. É impressionante como essas bandas dos anos 80 estavam assim, em ponto de bala, todas elas, né? O AC/DC não era outro, né? O AC/DC que vinha regular, assim, né? Ano a ano, né? 79, 78 lançou um disco ao vivo. 79, o disco de estúdio, 80, o disco de estúdio, 81, o disco de estúdio. Aí deu uma puladinha, né? De 81 para 83, 83 para 85. Então esse aqui saiu em 85, né? E a banda estava, olha, estava afiadíssima, estava com a tocha mesmo aqui, sabe? O raio do AC/DC estava eletrizando o grupo aqui, e esse disco foi mais um disco eletrizante dessa banda fantástica que esbanjou aqui peso, swing, aquele ritmo fantástico do AC/DC, tudo aquilo que a gente sempre gostou de curtir muito nessa banda aqui. Então vamos dar uma olhada nas faixas, aqui nas 10 faixas que compõem esse disco. A primeira, o disco abre com a faixa título, Fly on the Wall, a mosca na parede. Uma típica música do AC/DC, né? Um arrasa quarteirão, com um grande riff, né? Aquela pulsação típica, aqueles back vocals bem típicos, né? Que você ouve, você já sabe que é o AC/DC. E entrando, quebrando tudo já, essa música aí, Fly on the Wall, a faixa título aqui. Seguindo, Shake Your Foundations. Moçada, essa banda aqui, essa música aqui, extremamente grudenta. Também tem tudo a ver com esse AC/DC e uma característica da banda, né? Aqueles refrãos que ficam na cabeça. Essa aqui você acaba de ouvir o disco e dias depois você ainda tá com a música na cabeça, né? Com aquela estilo ao vivo também, né? Aquela música excelente para as arenas. Até ouvindo ela ali, você se pega, né? Com o punho erguido lá e cantando o refrão junto. Fantástico, fantástico. Tem aquela pulsação, né, que todo fã do AC/DC conhece, aquele ritmo fantástico, aquele solo maravilhoso com a bateria por trás, assim, com o cara arrasando, assim, né, batendo sem dó nos pratos enquanto o solo de guitarra come, aquela característica bem do AC/DC mesmo que todo fã aprecia e gosta tanto, que fica tão legal. Uma grande música essa aqui, Shake Your Foundations. Seguindo, First Blood. Essa aqui, ela tem os riffs assim, com um timbre um pouco diferente, sabe? Um pouco mais rasgado e ácido, né? Um pouco mais agudo também, mas muito legal. E aquela pulsação, né? Grande Cliff Williams, que pulsação desse baixo aqui, vamos dizer assim, cardíaco do AC/DC, né? Que, olha, é um negócio fantástico. Seguindo, Danger. Essa aqui, moçada, é a diferentona. É engraçado, como é que fala que a banda
estava cometendo autoplágio. Essa música aqui é diferente, pelo menos até um certo ponto, que depois dali para frente ela fica bem estilão AC/DC de novo, mas ela começa diferente, umas guitarras aí com um timbre bem diferente, né, que o AC/DC não costumava muito usar. A voz do Brian Johnson, aqui ele variou a voz, é bastante diferente a voz dele aqui também. Essa é uma daquelas que quando começa, você já não pensa que é o AC/DC, ela é meio diferentona. Depois ela pega, né, o jeitão AC/DC de sempre, né, o AC/DC style, e vai embora. É uma grande faixa também aí para calar a boca dos críticos babacas que ficam falando aí que a banda não sabia fazer coisas diferentes. Sigue Pink, outro hardão pesado característico do AC/DC, né? E a guitarra do Angus Young, em algumas passagens, chega até a lembrar um pouquinho o timbre da introdução da For Those About to Rock, tá? Muito legal, uma grande música de novo aí. AC/DC é sempre aquele alto astral, aquele negócio lá, é aquele negócio inebriante, inebriante. Continuando. Playing with Girls. Descontraída, festiva, animada, agressiva, como um próprio título desse sugere, né? Brincando com as garotas, né? E o Brian Johnson aqui está arrasador. Que interpretação, que voz, que goela. Nossa, aqui o cara arrebentou. Demais, demais. Stand Up, seguindo. Então, moçada, ó, aquela pulsação, né? Aquele que não para nunca, do AC/DC. A guitarra rítmica com muita precisão. Malcolm Young, é aquele negócio, né? O Angus Young era o exibicionista nos shows lá na frente. O Malcolm Young que ficava lá, quietinho lá atrás. Né? O que aquele cara tocava, meu? O que aquele cara segurava a onda? O que aquele cara tinha uma precisão no ritmo do AC/DC? Era qualquer coisa de fantástico, qualquer coisa de indescritível. Isso aqui é uma música muito insinuante. Tem aquele solo muito legal, né? Que depois, aquela característica do AC/DC mesmo, que vai o refrão, daí entra o solo, depois volta o refrão, e fica o refrão até o fim da música com a guitarra só solando por cima, passando por cima ali. Muito legal mesmo, olha, grande faixa. Hell or High Water. Essa aqui já é aquele negócio, né? Ela começa a tocar, é impossível não reconhecer que é o AC/DC. Uma das bandas mais pessoais da história do peso, e fantástica também por causa disso. Grande música. Back in Business. Essa aqui, moçada, é aquele negócio que eu gosto bastante, sabe? Ela tem um solo já no começo. Eu adoro música que já no começo a guitarra já dá uma solada aí, né? E o ritmo também, a pulsação, a marcação de ritmo. Malcolm Young, Cliff Williams aqui, numa grande performance. Sensacional. E fechando, Send for the Man. Cardão pesado e agressivo como o AC/DC sempre soube fazer. Então, moçada, ó, se você é um fã do AC/DC, que gosta da banda e não conhece esse disco, pode ir atrás sem medo nenhum, porque é o AC/DC que você tanto conhece e que você tanto gosta, tá? Repetitivo, autoplagiador, cara, uma banda sensacional, que mais uma vez desfilou seu estilo aqui, que ela sabia tanto e sabe tanto fazer e fez tão bem durante tanto tempo e por tantos plays. Esse aqui é mais um deles. Então, moçada, olha, grande disco, grande peso, mais um baluarte aí dos anos 80, dos grandes anos 80. O AC/DC aqui se posicionava muito bem, dando uma aula, né, de como devia ser o hard rock pesado para a geração nova que vinha surgindo aí. E quem conhece sabe mesmo do que eu estou falando, quem não conhece, vai atrás porque vale a pena, mantenham-se pesados e é isso aí. Yeah!